Boa noite, povos e povas! Aí eu aqui outra vez, eu cheguei! Olha, depois de uma gripe braba, mas tô aqui de novo, graças às preces e às vibrações de vocês, gente. Muito obrigada, viu? Eu não tô 100% ainda, mas estamos aqui, já estamos em condição de falar, de bater papo, de conversar. E hoje nós vamos bater um papão sobre um tema interessante, potências da alma. Hoje, especificamente, pensamento e vontade. É de um livro, gente, que é do Leon Denis, que é o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele fala de outras potências da alma. Ele fala de consciência, livre-arbítrio, amor, dor, pensamento e vontade. Mas, para a gente falar em meia hora, hoje nós vamos pegar só o pensamento e a vontade. E vocês vão ver só que essas são forças que impulsionam muito a nossa vida. E por isso nós precisamos conversar bastante a respeito. Mas antes disso, vinheta no ar! Muito bom! Sempre lembrando vocês, não esqueçam de dar o joinha, que a gente precisa dele. Não esqueçam de compartilhar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das pessoas que não têm muita vontade na vida. Então, se você acha que você tem alguém aí que anda meio borocochô, sem vontade de fazer nada, talvez seja legal a gente compartilhar, né? E sempre naquele intuito que a gente conversa com vocês. Ajudem a gente a ajudar. Ajuda a gente a fazer o bem. E super importante, se você ainda não faz parte da nossa família, que é uma família muito humilde, muito simples, mas com muito amor no coração, vem cá, se inscreva no nosso canal, que a gente fica muito feliz de você estar fazendo parte da nossa família. Ativa o sininho, que aí toda semana, quando entram os nossos vídeos no ar, você é avisado. Bom, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho? Tô com a minha colinha aqui, porque tem bastante coisa para falar e eu não quero deixar de falar nada. Vamos pensar um pouquinho no que o Leon Denis fala sobre a questão do pensamento e da vontade. Ele fala que o pensamento, em primeiríssima instância, ele é um atributo do espírito. Porque o nosso corpo físico, ele não pensa. O que pensa é o espírito e é ele que comanda o corpo físico. Então, ele é um atributo do espírito. E o nosso pensamento, ele como um imã, né? Ele imanta as coisas que nós pensamos. Então, ele atrai determinadas coisas pra gente. Se a gente pensa coisas boas, atrai coisas boas. Se a gente pensa coisas ruins, ai, 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 né? E a vontade? A vontade seria o pensamento mais uma força motora. Ou seja, você já está colocando o seu pensamento para agir na sua vida, né? Ou seja, ele aproxima mais ainda aquilo que você atrai com o seu pensamento. E se a gente for elaborar algo mais ainda, a gente ainda tem uma coisa chamada força de vontade. Que aí o que faz? Realiza tudo isso, né? Eu não vou falar hoje de força de vontade nem dessa realização, porque a minha preocupação hoje é conversar um pouquinho com vocês a respeito de como é que a gente está pensando, o que a gente está pensando e como é que são as nossas vontades para exercitar esse pensamento. Então, assim, a gente começa a entender que tudo que a gente precisa está dentro da gente. A nossa força motriz, né? Jesus sempre falou, vós sois deuses. E a gente precisa, com muito esforço, eu sei, porque a gente não acredita nisso, mas começar a acreditar, né? Que Deus nos fez com toda a condição de exercitar o bem, o bom, o belo, aquilo que a gente quer pra gente, a abastança, a alegria, a felicidade, e tudo isso está dentro da gente, né? Então, assim, a gente começa percebendo que a vontade, ela governa todos os setores da nossa ação mental, né? Então, o pensamento pensa,
E a vontade, ela vai como que fazendo uma escolha, né? O que eu quero para mim em todos os aspectos da minha vida. Então, por exemplo, em relação aos meus desejos, né? A gente escolhe através da vontade quais são aqueles que a gente vai correr atrás e quais são aqueles que a gente acha que não vale a pena, aqueles que eu realmente desejo muito, aqueles que nem tanto. A gente vai fazendo uma triagem através da nossa vontade, a nossa inteligência. Através da nossa inteligência, a gente pode melhorar, da nossa vontade, a gente pode melhorar a nossa inteligência e muito, ou até estagnar, parar. Né? Ah, não quero mais estudar, não quero mais saber de nada, não quero fazer mais nada, a gente vai estagnando. A questão da imaginação. Tem gente que fala, eu não tenho imaginação. Não tem, porque talvez você não focou a sua vontade em dar asas para a sua imaginação. Porque quando a gente tem vontade, né, de ser mais imaginativo, de ser mais criativo, a gente consegue, né? E também a vontade, ela determina a nossa memória, né? As coisas do passado que eu quero lembrar ou que eu quero esquecer. Muito tem a ver com a nossa vontade. Até mesmo, gente, as doenças relacionadas a esquecimentos, né? Elas estão relacionadas à vontade. Tem muito a ver com o que eu quero para mim na minha vida. Né? Embora possa ser, vou botar muito entre aspas aqui, inconsciente, a minha vontade determina as minhas lembranças. Né? A vontade, então, o que ela é? Ela é um exercício do meu livre-arbítrio. De que jeito? Simples. Ela movimenta aquilo que eu quero, que eu gostaria de fazer, os meus desejos, ou me joga na inércia, se eu não quero fazer nada. Eu não tô afim de trabalhar, não tô afim de estudar, não tô afim de fazer nada, me coloco na inércia. Através do quê? Da minha vontade. Então vocês percebam o quanto é importante a gente prestar atenção nas vontades que a gente tem. Né? Eu tenho vontade de quê? Eu tenho vontade de uma profissão, eu tenho vontade de fazer uma viagem, eu tenho vontade de crescer na vida, eu tenho vontade de formar uma família, eu tenho vontade de me aposentar, eu tenho vontade de ter um bichinho. Quais são as suas vontades? Pensa um pouquinho agora, presta um pouco de atenção. Que vontade que você tem na sua vida? Porque tem gente que a vida vai chegando mais um pouco para frente, né? Que a gente brinca que são jovens há mais tempo, e vão perdendo um pouquinho essas vontades. E isso é muito ruim, porque nós somos seres infinitos. Não é porque você tem mais idade que as coisas acabam, porque a gente sabe que até depois do desencarne continua. Então a gente não pode parar nunca. A gente nunca pode deixar a nossa vontade cair para o lado da inércia, né? Por mais que às vezes o corpo não ajude, a gente esteja mais cansado, a cabeça esteja mais cansada, não tem importância, né? Ninguém falou que você precisa seguir o mesmo ritmo que você teria na sua adolescência, na sua juventude. Você vai mais devagar, mas não pare, não se deixa levar pela inércia, né? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, o que é o esforço aqui? Vontade, ou força de vontade. Vencer as suas más inclinações? Veja que a pergunta é poderia sempre, não é de vez em quando, talvez, quem sabe, é sempre. Vou ler de novo. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Resposta, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ó o perigo, né? Então, o que o Livro dos Espíritos está colocando para a gente? Que às vezes, com mínimas mudanças na nossa vida, a gente conseguiria vencer, transpor dificuldades, que na verdade o que os Espíritos colocam para a gente, que nos falta é a dita cuja da vontade. Né? Às vezes a gente simplesmente nem pensa a respeito.
né, do que poderia fazer para transpor alguma determinada dificuldade, né? E assim, o que é o grande gerador da vontade? Né? Nós estamos falando de vontade, da importância de ter vontade na vida, de ter vontade de fazer as coisas, vontade de crescer. Quem é o grande gerador da vontade? O pensamento, né? Então, o que a gente pode pensar aqui? Pessoas sem vontade são pessoas que pouco pensam. A gente está numa leva agora em que a gente faz grupo de pais, né, na evangelização, e os pais reclamam demais dos adolescentes, dos pré-adolescentes, até mesmo das crianças. Que nós estamos agora numa leva aí, num povo que encarnou agora, que não tem vontade de nada. Não tem vontade de nenhuma profissão, não tem vontade de fazer um curso, perdão, não tem vontade de se melhorar, são apáticos. E aí o que a gente percebe? Se a força geradora da vontade é o pensamento, talvez sejam jovens, adolescentes, crianças, pré-adolescentes, que pouco pensam. E isso está muito atrelado ao imediatismo das mídias, né? Eles recebem tudo absolutamente mastigado e muito rápido, não dá tempo nem de pensar, né? Então, se eles querem acessar um jogo, e muitos nem acessam os jogos, muitos ficam vendo live, né? Vendo os outros jogarem, né? Então, nem precisa pensar em nada, só fico lá assistindo, né? Se eu quero ver uma música, eu acesso a música, eu tenho ela instantaneamente. Não é preciso pensar muito. As coisas vão sendo derramadas em cima desses adolescentes e dessas crianças, mas não vamos dizer que isso seja um problema só de adolescentes e crianças, tá? Isso é um problema que acontece com toda pessoa que deixa de lado o pensamento e fica só recebendo coisas já mastigadas. Então, são criaturas que não pensam na própria vida, na sociedade, na família, na política, na ecologia, na religião, em outras facetas da vida, em tudo que lhe cerca, nas coisas que estão acontecendo no mundo, não tem grandes pensamentos. E assim, pior de tudo, acabam por força do hábito de não pensar e não pensar em si mesmo. E a partir do momento que eu não penso em mim mesmo, eu não tenho vontade de nada. Eu não tenho desejo de fazer nada. Então, a gente precisa começar a fazer esse mapeamento, né? Pode ser em primeiríssimo lugar da gente mesmo. O que eu penso? O que eu penso a respeito da sociedade, o que eu penso a respeito da ecologia, o que eu penso a respeito de, sei lá, de tantas coisas que a gente tem aí à nossa volta. O que eu penso? O que eu penso a meu respeito? O que eu penso na vida que eu tenho? O que eu penso na minha casa, da minha família? E vai indo, vai pensando. E também, com essas outras criaturas que estão à nossa volta e que a gente percebe que não tem vontade de nada, puxar, começar a estimular o pensar, né? Então, vamos ver um filme junto, depois a gente conversa a respeito, né? Começa a pensar, a buscar, por exemplo, da criança, do adolescente, o que aconteceu na sua escola hoje? Mas não é aquela pergunta que a mãe e o pai fazem, que é automática, tá tudo bem, foi tudo bem na escola hoje, e nem escutam a resposta, né? Mas assim, um desenvolvimento do pensamento. Ah, foi tudo bem? Aquele teu colega faltou hoje? Não faltou? O que aconteceu? O professor estava bem humorado? Não estava? O que você fez na hora do lanche? Você começa a obrigar a criatura a pensar. No começo, não é muito confortável, eles não gostam muito. Mas a gente vai criando um link em que essa criança, esse adolescente ou até este adulto começam a ver um sabor em fazer essa troca do dia a dia. Como foi a minha vida, o que aconteceu comigo, o que eu pensei a respeito, o que eu sentia. E você? Como foi seu dia, o que eu pensei a respeito, o que aconteceu? Olha, apareceu lá no jornal tal notícia, o que você pensa a respeito? O que você acha disso, o que você não acha? Nós precisamos retomar esse tipo de conversa, né? Que era uma conversa das famílias do dia a dia.
e que muitas vezes a gente começou a deixar de lado, esquecer, né? Muito bom. Às vezes, o que acaba acontecendo, né? O que a gente percebe. Que essa falta de pensar em si mesmo, ela está muito atrelada a uma falta de amor próprio. Eu me desconsidero tanto que eu não quero pensar a respeito de mim mesmo. Isso acontece muito na adolescência, porque eles estão mudando tanto, né? Que as mudanças, eles ficam tão perdidos que eles passam a não se encontrar e não se gostar. Então, até nesse ponto, o raciocínio e o exercício do pensamento faz voltar a essa ideia de, pera lá, eu tenho capacidade de pensar, eu tenho capacidade de emitir ideias, eu penso a respeito de mim, eu penso a respeito do outro, eu tenho capacidades, eu tenho vontades, eu tenho desejos. E isso faz com que a gente crie uma coisa chamada fé ativa. Não estou falando de fé em Deus, fé na tua religião, fé no santo, fé em Jesus, fé seja lá em que. Eu estou falando em fé na gente mesmo. E aí eu vou citar Jesus de novo, quando ele falava, a tua fé te curou. Né? O que acontece? É a fé como um grande imã do bem, como um abrir os portões para você se conectar com o lado de cima e conseguir escutar novas ideias, intuições, novas vontades, conselhos. Então as coisas começam a fluir de uma outra forma. É como se eu criasse, através do exercício do pensamento contínuo e desse pensar em si mesmo, né? Construindo uma fé em mim mesmo, um grande gerador positivo de mim mesmo, né? Onde eu acredito que tudo que eu faço vai dar certo, onde eu acredito que eu tenho capacidade, onde eu acredito que eu sou bonito, onde eu acredito que eu sou capaz, que vou dar certo, e etc, 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 né? Isso, na verdade, é um exercício. É um exercício de estimular o pensamento para estimular a vontade. Olha como é importante, gente, como essa coisa da potência da alma, a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes a gente começa a esquecer a existência disso. Então, assim, através do pensamento, o que eu faço? Eu estimulo a minha vontade. Eu compreendo a realidade que me cerca e começo a compreender também os meus valores. E através da vontade, o que é que eu consigo? Olha que coisa importante. Moderação dos meus desejos, né? Não é tudo que eu quero que eu devo fazer, que nem Paulo falava. Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. É isso? Não, tudo... acho que é isso. Ou enfim, né? Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu preciso controlar aquilo que não é legal de ser feito. Então, através da vontade, eu consigo moderar os meus desejos naquilo que não é tão legal. Eu consigo, através da vontade, estimular a minha própria coragem, a minha força de vontade em momentos de aflição. Né? Por quê? Porque eu vou construindo, através do exercício do pensamento, a ideia de que eu tenho qualidades. Então, nos momentos difíceis, eu vou me apoiar no quê? Nessas qualidades que eu tenho. Né? Não me deixando levar para a ideia de que eu sou uma porcaria, que eu sou uma tranqueira, que eu não tenho qualidade, que eu não tenho capacidade, etc e tal. Isso é falta de pensamento de si mesmo, né? E outra coisa muito importante, perdão, que a vontade traz para a gente é resignação nos momentos de adversidade. Porque eu consigo entender, como o Chico sempre falava, que tudo passa. Né? Que os meus momentos bons passam, os meus momentos ruins passam, tudo passa. Então vamos ter calma, vamos ter resignação e esperar o momento de passar. Então, assim, para a gente fechar com chave de ouro o entendimento de hoje. Pensamento, ele é um idealizador da vida.
E é uma capacidade do espírito. Nós já nascemos com isso, já nascemos com essa capacidade, com essa possibilidade, com essa ferramenta para ser usada e o melhor usado possível. E a vontade? A vontade é como se fosse um motor, né? Que vai pegar aquelas idealizações do meu espírito e vai jogar na minha vida. E vai fazer com que as coisas aconteçam. Então a gente precisa estar muito, muito atento ao que eu penso e a que vontades eu tenho na minha vida. Por quê? Talvez essa seja a frase mais importante da live de hoje. Mudando os nossos pensamentos, nós mudamos o nosso mundo. A partir do momento que o meu pensamento ele é um ímã que atrai as coisas que eu penso, e quem trabalha com física quântica fala muito disso, né? Que o universo dá pra gente cada vez mais daquilo que a gente pede. Então, se eu mudo, se eu sou uma pessoa negativista, só chega coisa negativa. Se eu mudo a forma de pensar, o que acontece? Eu mudo aquilo que retorna para mim. Então, vou falar de novo, ó. Mudando os nossos pensamentos, nós mudamos o nosso mundo. E o mais importante de tudo, mudando o nosso mundo, nós mudamos o mundo de todas as pessoas que estão à nossa volta. Não duvidem disso, porque a gente serve como se fosse uma luzinha para iluminar as coisas que estão à nossa volta. E é isso. Então, assim, fica de lição de casa para essa semana. E uma lição de casa importantíssima. Faz uma análisezinha. O que você pensa? Quais são os seus pensamentos? O que você costuma pensar no seu dia a dia? Você está pensando sempre de forma positiva? Você pensa de forma construtiva? Não é não reconhecer as coisas que não estão certas à nossa volta. A gente pode reconhecer, mas a gente tem que reconhecer de forma construtiva, né? Ou você está pensando coisas negativas, destrutivas, desmotivadoras, a seu respeito e ao mundo que está à tua volta. Então, faça uma reflexão de como estão os seus pensamentos. E a partir dos seus pensamentos, quais são as suas vontades. Semana que vem eu vou cobrar, hein? Quero ver só vocês colocarem lá no chat para mim o que vocês criaram de vontades para essa semana que vem, hein? Vamos ver se a lição de casa funciona. Muito bom! Estamos chegando no finzinho. Não esqueça de dar o seu like, que a gente precisa dele. Compartilhe essa live com todo mundo que anda desmotivado. E olha, tá assim, ó, de gente desmotivada no mundo. E vem fazer parte da nossa família. E já que a gente está chegando no finalzinho, e eu sempre indico para vocês uma instituição, eu peguei um panfletinho numa feira de filhotes, e é uma equipe, é uma ONG, uma associação, que eu já conheço há muitos anos. Eu falei, puxa, eu nunca falei deles, eu vou falar. Ela é daqui de Sorocaba, especificamente, é a Associação Anjos e Protetores de Sorocaba. Gente, é um povo que trabalha sério com a doação de filhotes e de adultos, de modo geral, de cães, gatos. Tem casa de pessoa que fica com esses bichinhos para que eles sejam adotados, fazem castração, dão vacina. É um trabalho tão sério que eu acho que vale a pena a gente falar. Contato 15 99 658 1361. Vou falar de novo. 15 99 658 1361. Como você pode ajudar? Doando ração para cães e gatos, adultos ou filhotes, areia de gato, brinquedos, tanto para cães como para gatos, cobertores, roupinhas, toalhas, lençóis, caminhas, casinhas, coleiras, guias peitorais, produtos de limpeza, jornal, medicamento, às vezes o seu bichinho já curou, já sarou, você pode passar para eles, antipulga e anticarrapato que eles precisam direto, vermífugo. E assim, se você não pode adotar, né, de repente você não está em condição de ter um bichinho em casa, você pode
apadrinhar um cachorrinho ou um gatinho. Ele fica num lar temporário e você ajuda a sustentar esse bichinho enquanto ele não achar o lar, a casinha dele, a mamãe e o papai que vão adotá-lo, né? Então, assim, você auxilia financeiramente com o valor que você pode, né, para cuidar do animalzinho. Quando ele for escolhido por uma mamãe e um papai, aí você não precisa ajudar mais. Se você quiser maiores informações, no Face, @Anjos e Protetores, tudo junto, @Anjos e Protetores. E no Instagram, mesmo endereço, @Anjos e Protetores. Vou falar de novo, hein? Associação Anjos e Protetores de Sorocaba. Genial, pessoal que trabalha muito sério e que eu conheço o trabalho. Muito bom! Nossa senhora, tinha que dar tossidinha no final. Chegamos no finalzinho. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham uma super mega master blaster semana e que a gente se encontre e esteja juntinho aqui semana que vem. Um beijo gigantesco e até semana que vem, gente. Tchau, boa semana!